Joseph celebrent termina tecum Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória e poder de São José, por Monsenhor Ascânio Brandão. Quem é São José? O mais santo, o mais ilustre e o mais perfeito homem que já vira o mundo, a criatura mais perfeita saída das mãos de Deus, depois de Maria. Eis o grandioso São José. O mundo o conhece e a história registra seus feitos históricos? Não. O Evangelho, até mesmo o Evangelho, é parco em notícias e fala pouco de São José. E, no entanto, o mundo não viu maior nem mais perfeita criatura. Acima dele só Jesus e Maria. Abaixo, todos os homens, ainda os maiores patriarcas e profetas da antiga lei, os maiores santos da nova lei, estão abaixo de São José. Uma criatura singular e privilegiada. Eis o Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Deus, e esposo castíssimo de Maria, Mãe de Deus. Não se pode acrescentar nada mais a isto. O santo patriarca foi predestinado por Deus, estava no plano divino da encarnação. Jesus havia de nascer de uma virgem, Maria Imaculada, e esta Virgem Puríssima seria esposa do castíssimo e santíssimo José. O anjo Gabriel diz-nos São Lucas, capítulo 1, 27, fora enviada uma virgem desposada com um varão que se chamava José. Estas simples palavras do Santo Evangelho definem São José, sua missão na terra e os singulares e sublimes privilégios que o adornaram. O anjo anuncia à Virgem o mistério adorável da encarnação e, ligado a este mistério, o nome de São José. Era o esposo virginal da mãe do Verbo. Seria o pai adotivo, o guarda, o sustentáculo do Salvador do mundo. Seria chamado Pai do Pai de todas as criaturas, amparo daquele que ampara o universo, Senhor e governador do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Este é São José. O Evangelho chama e define também de justo. José, como era justo, eis aí, pois, quem é São José. É o esposo de Maria, é o pai adotivo de Jesus, é o maior dos santos e é um homem justo, segundo o Santo Evangelho. A maior glória de São José, a mais rica pérola do seu diadema, o título e privilégio que o faz maior entre os santos é o de Pai do Filho de Deus humanado. Todos os santos, escreve um autor, Gerson, se gloriam de serem chamados servos de Deus, servos de Jesus Cristo. São José, e somente ele, foi chamado Pai do Salvador, Pai de Jesus Cristo. Entre os títulos de glória dos santos, este é, sem dúvida, o maior. O povo, diz o evangelista, tinha José por pai de Jesus. Estava na idade de 30 anos e todos o tinham por filho de José. Assim dizia e julgava o povo ignorante do admirável mistério da encarnação do Verbo. Diz o evangelista, observa Santo Agostinho, que o povo tinha Jesus por filho de José, julgando ter ele nascido como os demais homens,
e assim falava de Jesus como filho de José. Todavia, comenta o padre Cantera, não só o vulgo ignorante chamava a José de pai de Jesus. Os evangelistas que narraram e conheceram o mistério da encarnação e a divindade de Jesus chamavam a José pai de Jesus. Admiravam-se seu pai e sua mãe do que se dizia dele. Iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém. Ficou Jesus aí sem que o soubessem seus pais. São palavras do Santo Evangelho. E Nossa Senhora, ao encontrar Jesus no templo, lhe diz: Eis que eu e teu pai estávamos cheios de aflição e te procurávamos. Sempre, pois, nós vemos no Santo Evangelho que São José é chamado e considerado o pai de Jesus. E Jesus 1000 vezes o havia de chamar pai, e a ele esteve sujeito e obediente 30 anos desde seu nascimento em Belém. São José, pois, é e deve ser chamado pai de Jesus, pai virginal, não pai carnal e segunda geração humana, porque Maria Imaculada concebeu e foi mãe de Jesus por obra e graça do Espírito Santo, como sabemos pelo próprio Santo Evangelho. São José é a sombra do eterno Pai, a imagem do Pai de quem procede o Filho, Jesus Cristo. Não devia, pois, ser chamado pai de Jesus? Pai putativo, genealógico, jurídico ou legal, adotivo, eletivo, nutrício, virginal, afetivo e de ofício de Jesus Cristo. Eis a glória de São José, pai de Jesus. Enquanto esposo de Maria, podemos dizer o seguinte: foi São José verdadeiro e legítimo esposo de Maria. De um matrimônio, diz um autor, perfeitamente virginal, maravilhosamente fiel, milagrosa e infinitamente fecundo. Quando Deus criou o homem no paraíso terrestre, deu-lhe uma companheira em tudo a ele semelhante. Havia de ser a esposa em tudo semelhante ao esposo. Para remir e salvar o mundo, obra maior e mais estupenda que a criação, Deus também quis associar a esta obra um homem e uma mulher. Formou São José, semelhante a Maria. José foi formado à semelhança da Virgem, sua esposa, escreve São Bernardo. José e Maria, como verdadeiros esposos, sempre unidos e semelhantes, da mesma estirpe de Davi, da mesma condição de pobres unidos pelo mais casto e santo amor e inseparáveis. José foi esposo de Maria, para que convenientemente viesse ao mundo o Verbo encarnado. Havia de nascer Jesus de uma virgem, mas de uma virgem desposada. E São José foi este esposo predestinado e singular. São José, diz São Gregório Nacianzeno, foi achado digno e aptíssimo para ser esposo de Maria. O mesmo afirmam as autoridades de Santo Tomás de Aquino e Gerson, também a lápide, Cornélio a lápide. O céu, escreve Dom Guéranger, escolheu a São José como o único digno de um tal tesouro, Maria. E se Deus o escolheu para o desempenho desta missão, é que realmente ele foi o mais digno entre os homens e o mais semelhante e mais perfeita das criaturas à sua
Santíssima Esposa. Para se conhecer bem o Santo Patriarca e avaliar o que ele é no plano divino e o que para nós é e representa, basta lembrar, pois, os dois títulos de glória que o tornam o maior e mais singular entre os santos: Pai adotivo de Jesus Cristo e Esposo de Maria Imaculada. Eis aqui a resposta à pergunta: quem é São José? É o esposo de Maria, diz o evangelista, da qual nasceu Jesus. E nisto só está definido São José. Possamos honrar sempre este grande santo, este que, como vimos, é o maior entre os santos, porque esteve ao lado de nosso Senhor. É o Pai de Jesus Cristo e o esposo de Maria, a Virgem Imaculada. Como os grandes santos, pois, São Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa e tantos outros santos, pois tenhamos uma grande devoção a São José. Apresentemos a ele nossos pedidos, pois ele está pronto a nos atender. Que São José interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.